Bom dia, turma! Eu sou a professora Kátia. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos dar continuidade às atividades que a gente fez na aula passada. Nós vamos contemplar essas habilidades da BNCC, a gente vai ler, a gente vai fazer a compreensão, nós vamos falar sobre as rimas, as estrofes, sobre os sentidos figurados das palavras, a gente vai falar sobre as ideias centrais do texto. Então, nós temos aqui as habilidades a serem contempladas na aula de hoje. Vocês se lembram que na aula passada a gente ouviu a música Luar do Sertão e a gente conversou um pouquinho sobre a história do Luiz Gonzaga? Muito bem, então a gente já falou que ele foi um músico brasileiro, que ele era sanfoneiro, que ele foi cantor e compositor, né? E ele recebeu o título de Rei do Baião. Ele faleceu em 1989, mas ele foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. A canção Luar do Sertão não foi ele quem compôs, mas ele foi um dos intérpretes, vocês se lembram disso. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula e cada estação, que são as mesmas da aula passada, recebeu a cópia da música. Então, cada uma de vocês está com uma. Então, vocês vão acompanhar a leitura. Vocês se lembram o que é refrão? Muito bem, é a parte que se repete dentro da música. Então, essa parte ela vai se repetir durante a canção. Então, nós vamos ler uma vez e depois a professora vai ler a outra parte. Vocês acompanham a leitura. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ó, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar cá da cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer no coração. Mas como é lindo ver depois por entre o mato, deslizar calmo regato transparente como um véu, no leito azul das suas águas murmurando e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. E aí ele termina com o refrão. Vocês observaram que eu destaquei 3 palavras aqui? Essas palavras, chão, tão e sertão, elas terminam com, muito bem, elas terminam com ão. Dentro da canção, dentro do poema, nós temos as rimas. Rimas são as palavras que terminam com o mesmo som, que terminam igual. Por exemplo, todas terminaram com ão. Então aqui, em todas as estrofes, nós temos rimas. Os versos é cada linha. Então, cada linha é chamada de verso. E cada conjunto de versos é chamado de estrofe. Então, aqui nós temos as estrofes e nós temos os versos, que é cada linha. E o que eu destaquei em amarelo é o refrão, que ele vai se repetindo durante a canção. E hoje nós vamos fazer as atividades dentro da canção que a gente já ouviu, que a gente já conversou. Então, nós vamos fazer as nossas atividades. A estação A vai circular as palavras que rimam e vai escrever abaixo dessa folha que foi entregue para vocês. Então, aqui dentro das estrofes, vocês vão circular todas as rimas e vocês vão escrever. A estação B vai refletir sobre a intenção do autor ao descrever o sertão e vai colocar a sua opinião. Então, qual foi a intenção do autor quando ele descreveu o sertão? O que vocês acham que ele queria falar com essa canção? Então, vamos conversar um pouquinho para vocês conseguirem descrever depois com as palavras de vocês. Olha só, ele tem um sentimento por essa terra. Qual era esse sentimento? Sentimento de saudade, muito bem. E ele fala aqui que ele tem muita saudade daquela terra. E ele destaca as belezas do sertão, como é o sol lá, como é a lua. Ele fala, ele traz aqui um sentimento de saudade. Ele lembra de como era e aquilo traz um sentimento dentro dele. Então aqui ele quer colocar a beleza, a simplicidade daquela terra.
Então, ele, através das canções, ele consegue descrever o sertão nordestino para nós. Mas aí vocês vão escrever com as palavras de vocês aqui dentro dessa atividade. A estação C vai sublinhar as palavras da música que vocês desconhecem, vai anotar e vai buscar os significados. Então, vocês vão colocar aqui dentro dessa tabela as palavras que vocês não conhecem dentro da canção e vai colocar os significados. Aí vocês vão pegar o dicionário lá no fundo e vão colocar. E a estação D vai formar rimas para as palavras escolhidas na canção. Então, vocês vão escolher algumas palavras, vocês vão colocar aqui as palavras, pode ser a palavra que vocês quiserem, e vocês vão colocar palavras que rimam com as palavras que vocês escolheram. Eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem essa atividade e depois que vocês concluírem, cada estação vai apresentar a atividade feita e nós vamos fazer a nossa roda de conversa e a gente vai discutir sobre o que cada um fez. Tudo bem? Podem fazer as atividades e daqui a pouco a gente faz a correção.